Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje o papo tá na tela. Falo com vocês dia 20 pro 21 já, né? Pois fechou o pregão. Então podemos falar que é dia 21 de maio. Falo sobre Gerdau e no vídeo de hoje eu vou contemplar tanto o Goal 4 quanto o GGBR 4, tá? Então as duas serão contempladas aqui. Eu vou trazer um overview, um resumo sobre o que está acontecendo, pelo menos na minha opinião e também com dados aqui na metalúrgica, tá? Na siderúrgica também, óbvio, certo? Então, se a gente vai olhar para a Operação Brasil, Estados Unidos, o filme, o que eu espero do ciclo de lucro, embora se você já está cansado aqui dos meus vídeos, está me assistindo há um bom tempo, imagina que para 2024 eu espero ali uma estagnação em algum momento, em algum trimestre, dos resultados perante trimestre de 2023, ou seja, o ciclo ali parando de ceder nos seus fundamentos. A gente vai olhar para commodities, tá? E principalmente aqui os contratos que a própria companhia divulga no seu RI, né? Que segue, que observa, que são os vergalhões aí, turcos e chineses. A gente vai dar uma olhadinha para os mesmos, tá? E aí, por fim, falo sobre dividendos, comento sobre valuation estatístico aqui para vocês, vou trazer o PVP. E a gente vai falar sobre a análise técnica da Goal primeiro, e depois a gente volta a falar da GGBR4, também com valuation e análise gráfica. No fim, pessoal, comento sobre qual foi a melhor, tá? Entre comparada, 2003 para cá, se foi a Goal ou a GGBR, certo? No mais, essas são as pautas do vídeo. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPq e técnico, e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal que compartilha ao menos uma vez por dia uma tese de investimentos. E vamos lá, pessoal, falando sobre tese de investimento e atualização da mesma, que acho que Gerdau aqui, seja Goal, GBR, né, um trade mais de desconto e dividendos na Goal 4, um trade mais da indústria GGBR 4 e de liquidez. Maravilha, as duas ali se conectam muito com os Estados Unidos. De 2018 para cá mudou a sua política, 2020 e para frente só acelerou os investimentos da América do Norte, muito foco ali em México, muito foco principalmente nos Estados Unidos, aços especiais, e aproveitou a pujança econômica norte-americana, 2022 principalmente, para ter resultados muito bons e muito diferentes. Tá, em relação a Vale, por exemplo, ou as empresas como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Uzi Minas, que são mais conectadas com o mercado doméstico ou chinês. O mercado americano ajudou em muito a Gerdau a ter melhores resultados. Anos estratosféricos ali de aço e de volume de vendas. Agora volta para a realidade. E tem nos Estados Unidos uma taxa de juros que hoje ela é mais restritiva do que em qualquer outra geografia, né? Ou em boa parte das geografias do mundo, né? Tirando a nossa aqui, Tupiniquim. Então é uma companhia que vê a sua maior fortaleza aí, a possibilidade de mais impacto de uma política monetária apertada, tá? Estados Unidos tem a Fed Funds lá completar, né, nesse fim do primeiro semestre, um ano, tá, aos seus 5,25, 5,5 de intervalo. Então isso tende a mostrar algum tipo de impacto. Nós já estamos coletando dados econômicos por lá de mais fraqueza, né? A gente pode falar de carros, a gente pode falar da indústria de carros, a gente pode falar também do setor imobiliário, a própria criação de novos empregos. Então, acho que a Gerdau está um pouco mais sensível esse ano aqui à política monetária do que outras geografias, do que outras companhias, como é o caso da Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, que está de olho na China, a Vale, de olho na China, a Semin, mesma coisa, tá? Mais focado ali no gigante asiático, que por hora reporta bons dados econômicos melhores até do que o esperado. Europa também logo deve cortar os seus juros. Então a gente tende a ter, tá, a Gerdau um pouco mais exposta a um juros mais azedo. Aqui no Brasil a gente tem o governo tentando frear um pouquinho essa exportação, que desde 2020, pessoal, essa importação, perdão, que desde 2020 é uma realidade, desde 2021 é uma realidade de 2 dígitos consistentes. Né? A importação de aço no Brasil aqui, a gente vê essa penetração, né? E a própria Gerdau compartilha isso, né? 2021, 2022, 2023, tá? E estamos subindo, tá? É vertiginoso aqui o aumento de 2020 para 2021 e de 22 para 23, tá? Realmente isso impacta e está impactando bastante. A gente vê que as exportações de aço da China aí vem aumentando e a gente tem a produção de aço chinês também em ritmo acelerado. Então, acho que temos um pepino, né? Na verdade, a produção de aço da China não está em um ritmo acelerado, é simplesmente tão colossal, tá? Que não tem aqui tido grandes oscilações da produção, tá? Mas a importação, a penetração aqui, né, no mercado brasileiro é que vem crescendo bastante, tá? Saiu ali de 2016 de 8,8% e hoje a gente fala a 19% em 2024, tá? Então,
o que o governo anunciou, pessoal, tende a bater aqui, tá? Tende a pelo menos estagnar essa penetração, que é importante, tá, para a indústria. Eu sei que muitos de vocês que me acompanham são ávidos ali ao livre mercado, tá? Mas China se dá uma bobeada ali e começa a inundar. Vocês estão vendo com os carros elétricos aí. Inundação de carro elétrico na Europa e aqui na América Latina, Brasil. Começou recentemente, né? Então o aço não é diferente. Quando eles resolvem abrir a torneira deles lá, é muita produtividade, é muita produção, tá? Então as medidas anunciadas pelo governo federal tendem a dar uma freada, né? Um aumento para 25% do imposto de importação sobre o volume que exceder as cotas. Então a gente tem aqui o governo tentando dar uma freada, uma estabilizada nessa penetração, o que é importante, tá? Volto a dizer, a Bruno aqui não muito no livre mercado, senão, não, deixa acontecer, né? O mercado eficiente, aí vamos assim dizer, mas acho que a indústria não está preparada, nenhuma indústria do mundo está preparada para receber o aço chinês, caso eles realmente não estejam utilizando no seu próprio país e desejam escoar para o mundo, tá? Então é importante ver esse esforço, tá? Esse esforço no Brasil, pessoal, ele não tem específico, e até vou trazer para vocês aqui a operação brasileira, antes da norte-americana, que compõe ali 20% do EBITDA trimestral consolidado. A gente percebe o seguinte, tá? O volume de vendas aqui no Brasil tá estável, tá? O volume de vendas estável, isso é legal. Então a gente vai olhar para quê? Para os termos de troca, para receita. Tá? A receita começa a estabilizar, certo? Receita também estabilizando, trimestre contra trimestre, tá? Uma estabilização aqui de 7 bi primeiro tri 23, 6,4 bi primeiro tri 24, isso é importante, tá? O que está faltando aqui é no final das contas a empresa conseguir ali colocar o seu lucro operacional, e aqui entra todas as operações da companhia, é o consolidado, tá bom? Da Operação Brasil, certo? 75%, a gente está vendo aqui, perdão, né? 75% o nível de utilização. Achei que era o mix aqui do que é aço e o que é laminado. Mas a gente vê aqui no primeiro tri 24, tá? Uma distância muito grande ainda entre o primeiro tri 23, tá? No EBITDA, tá? E também na margem. O que pega então, pessoal, que eu quero chamar a atenção para vocês é margem, tá? Então a margem precisa de recuperação, tá? E aí nós temos um pepino porque ela ainda está muito distante. Então por mais que o volume, tá, esteja interessante, esteja ali já estabilizando, a gente precisa de melhores margens para a Gerdau, tá? Isso na Operação Brasil. Tá? Na Operação América do Norte é um pouco diferente, e ainda bem, porque compõe 54,3% do EBITDA consolidado trimestral. O que a gente está olhando aqui? O volume de vendas estável também. Receita, uma leve queda, mas a gente também não dá para cornetar muito. Tá? O principal é o EBITDA, que a gente vê uma forte queda também, tá, em relação ao primeiro tri de 23. Margem aqui é mais exuberante, né, de 24,5%, mas mostra uma queda ainda em relação ao primeiro tri de 23, e o resultado do primeiro tri de 23 foi muito melhor. Tá? Então, você consolidar a Gerdau é mais difícil do que uma mineradora, tá? E também mais difícil do que fazer da Uzi Minas, por exemplo, que é mais conectada com o Brasil. CSN e Gerdau são mais complexas ali nas suas exportações, mas a CSN acaba sendo mais fácil porque a produção a gente está olhando aqui para o Brasil, principalmente, né? Para o Brasil ali. Já a Gerdau não, tem tentáculos produtivos fora do Brasil. Tá? Então é sempre difícil a gente estudar as operações ali, e com geografias diferentes, tem custos diferentes. Tá? O que dá para entender que no consolidado da Gerdau, quando a gente olha para o resultado final da Gerdau aqui, tanto da operação América do Norte, tem a operação da América Latina e tem a operação no Brasil. Tá? Olhando para essas três, a América Latina eu nem cheguei a comentar, mais fácil consolidar tudo, e a gente vem trimestre a trimestre 2022 para cá. Tá? Olhando para a margem consolidada, é uma margem que sofreu no final de 2023, impactada pela operação América do Sul e Brasil, muito provavelmente, tá? Nem tanto pela América do Norte. Esse ano aqui que deve ser um pouco pior a operação na América do Norte. Aí a gente espera que melhore em outra geografia, como é o caso aqui da Latina e do Brasil, tá? Em relação a 2023, por exemplo, que a gente está suavizando aqui, né, a política monetária e não ainda apertada no topo, como é dos Estados Unidos. Bom, no frigir dos ovos, pessoal, ela lucrou 2,9 bi em 2022 no primeiro tri, 3,2 bi em 2023 no primeiro tri e 2 bi no primeiro tri de 24. Então ainda mostra uma tendência de queda nos seus fundamentos. No consolidado, na complexidade toda, no final das contas,
a última linha ainda mostra uma queda no lucro. Então, se eu pegar o gráfico da Gerdau, lucro versus cotação, por exemplo, no consolidado ali, a gente ainda vai perceber que as cotações estão laterais da Gerdau e o lucro, verdinho, que eu sempre coloco em verdinho, né? E ele está caindo, tá? A queda é só que diminuiu, ainda não estabilizou. Então aqui, pessoal, temos um perigo, porque vai chegar um momento em que a empresa não vai ter a geração de caixa robusta que teve em 2021 e 2022, por exemplo, para manter bons dividendos e vai dar uma secada nos dividendos. Essa secada de dividendos geralmente faz uma queda dos preços. Isso é o que você tem que ter no radar, tá? O preço dos vergalhões que eles colocam no primeiro slide da apresentação de resultado, eu fui pesquisar os ativos e agora eu tenho eles, então eu vou seguir eles aqui para analisar a Gerdau daqui para frente, né, que é o SR1. Tá? Esse aqui turco, certo? Vergalhão plano, pelo que eu entendo ali no máximo, tá? E aqui já o aço da China, né? Um contrato futuro que eu tenho histórico que desde 2020, tá? Ambos, pessoal, na parte técnica da coisa, mostram a possibilidade aqui de um retorno positivo no segundo tri, ou seja, de valorização, tá? De valorização. Eu tenho mais esse cenário, tá? De valorização do que de desvalorização para esse segundo trimestre, certo? Então a valorização aqui do turco até os 679 é bem possível, tá? Entre 679 e 649, tá? Então é bem possível aqui essa valorização. Então é um cenário até que positivo aí para termos de troca, margem, recuperação e etc. A mesma coisa a gente vai olhar aqui para a China. Tá? Uma possibilidade bacana também. Esses dois negociados em Londres, tá, pessoal? Se eu não me engano aqui, negociados em Londres, tá? LME, isso aí. Negociado em Londres, tá? Então são dois contratos. Aí um é muito novo, né? Começou em 2019. O outro mais velhinho aqui começou em 2016. Tá? Então, ambos estão em momentos de acomodação, o que fortalece aí a minha tese de que o lucro vai parar de ceder trimestre a trimestre em algum momento. E a gente espera um retorno positivo. Pelo menos eu espero um retorno positivo para esses trades de reflação, commodities, etc., para esse cenário aí do segundo trimestre no miolo para o fim, né? Entre junho e julho. Bacana. Então, tendo em mente que a parte externa, que termos de troca pode melhorar, o câmbio se fortaleceu um pouquinho, então a gente pode ter ali uma melhora bacana. O governo está se mexendo aí para tentar estagnar um pouquinho do crescimento e penetração da importação de aço chinês. Os dividendos, pessoal, tanto na Goal, eu começo com ela, eu olharia para os últimos 12 meses como sendo mais bacana ali, tá? E é um dividendo estratosférico, né, de 12%. Então, 2023 ela aumentou os dividendos, a Goal 4, tá, para R$ 1,55. Aí ferra um pouquinho a minha análise. Então, eu ficaria aqui numa média entre R$ 1,19 e R$ 1,55, tá? Mas esperem um pouco de queda, né, para queimar minha língua aqui na Goal 4. Ela aumentou, agora eu vi que ela aumentou os dividendos. Deixa eu ver se na GGBR... na GGBR não. Beleza. Então, na Goal 4 especificamente, pessoal, ela aumentou os dividendos, então tome cuidado. A queda de dividend yield pode ser mais vertiginosa, ano contra ano. Tá? É de se esperar ainda os seus 2 dígitos, pessoal. A empresa pode ter uma recuperação e eu acredito que vá nesse segundo e terceiro trimestre. Tá? Então, você esperar ali 12 meses, está dando um dividend yield de 12,65%. Os últimos 5 anos dá um yield de 9,70%, que ainda é mentiroso, né? Que pega 2021. Pessoal, um ciclo muito forte. 2021. Então, é complexo cravar ali preço de dividendo para você. A média líquida dos últimos 3 anos aqui, a contar já com a puxadinha de 2024, chega ali em 99 centavos. Tá? Talvez esperar ali R$1,99 para Goal 4 seria a sua expectativa. Né? Dividend yield da companhia não é brincadeira, é uma montanha-russa que teve a sua subida muito forte em 2020. Vamos ser sincero aqui, a empresa não era uma super pagadora de dividendos. Na última década, o ciclo terminou, teve algum ciclo interessante, terminou em 2015. Tá? Passou 2016 a 2020 ali na lateralização, e aí sim, 2021 para frente o dividend yield ficou robusto. Então tenham esse gráfico na cabeceira aqui para ter esse tipo de noção. O PVP, tá, nesse momento está abaixo da média, tá 0,73. Então é interessante olhar aqui que a empresa não está cara, tá, num valuation mais cru ali, que é preço-valor patrimonial. Na análise gráfica é que eu vou chamar a atenção do seguinte, pessoal. Você que está me escutando aí tem recessão como seu cenário base, é um bom momento, aqui eu falo da Goal 4, para você pensar nos seguros, tá? Para você pensar na sua compra de put, para você pensar na sua venda de call, coberta sempre, tá?
Porque a companhia está lateralizando ainda, mesmo com os fundamentos cedendo. Tá? Se de repente ela secar dividendos, tiver um trimestre ruim, uma coisa que impacte muito ali o yield de curto prazo, ela subiu o yield no ano passado, tá? Mesmo tendo queda nos seus fundamentos. Então é importante colocar que o desconto da Goal 4 não existe nos preços nesse momento. Tá lá só no 8,68, 7,97, tá? 7,4. Então nesse momento, se você quiser aqui comprar seguro, imaginando que os preços cedam para a faixa dos 8,68 em diante, maravilha, tá? A recessão final aqui, apocalipse que eu tenho final, seria 5,21, 5,9, 5,52. Agora, você do copo meio cheio, que não, Brunão, nós subimos esse ano, vamos subir e não descer, não vou comprar seguro agora, por exemplo, porque ela está subindo enquanto o Ibovespa cai, tá? A Gerdau está ao oposto do Ibovespa, está subindo enquanto o Ibovespa está caindo, né? Em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Bacana, então você teria ali, na minha opinião, não 11,32, talvez os 12,76, mas principalmente o 14,39, tá? Até a região dos 17,60, entre 14,40 e 17,60, R$3 ali para uma regiãozinha, para você fazer então o seu seguro. Essa faixa aqui para quem está com o copo meio cheio, na Goal 4. E tudo bem, pessoal, tem tese para tudo que é lado esse ano, né? Para variar. Porque o macro ainda está bagunçado, ele não se estabilizou. Eu acho que está começando agora a se estabilizar. Assim que a estabilização das commodities existiu, tanto nos grãos, nas metálicas, nas energéticas, e está acontecendo, a gente tem uma força se mexendo, que é o dólar, né? Por causa da força da economia num primeiro momento e da inflação, e agora a gente pode ter a queda os cortes de juros. Então a gente tem mais um gatilho aí para gerar volatilidade numa calmaria, entre aspas, né? Que as commodities e os preços da Gerdau estão vivenciando desde o final do segundo semestre ali de 2022. Beleza, pessoal? Goal 4? Goal 3, acho que essa você pode sim... perdão, pessoal. GGBR 4. Essa você pode sim pegar os últimos 12 meses de yield e ter como um parâmetro, tá? Aí você tem um yield bem menor, né? 6,55%, yield líquido, preço teto 21,33%, margem de segurança de 9%. Você pode imaginar aqui seria o mais próximo, tá, de uma realidade. Então o GGBR4 faz mais sentido aqui a evolução dos dividendos. Uma queda em 2023, a gente deve ter um pouquinho de queda ou estabilização em 2024. Essa seria uma especulação em relação a Gerdau, de olho. Resultado é resultado, pessoal. Muito difícil projetar, porque a oscilação foi bem grande aí dos termos de troca. Tá? PVP também está abaixo da média, e esse abaixo da média deu entrada em 2023 ali, mantém-se em 2024, tá? Então é natural ali que já comece a enxergar um pouquinho mais de desconto no valuation, e quando a gente termina na análise gráfica, eu já passo ali para quem rendeu mais, se foi Goal 4 ou GGBR4. Goal 4, pessoal, não vi, a GGBR4, eu ainda não vejo interessante você comprar seguro para sua posição de longo prazo. Os strikes que eu teria interesse em comprar put ou vender call começariam no 21,42, quem está com o meu cenário de ainda caranguejo, tá? Então compraria seguro em 21,42 e venderia put em 16,47, não utilizaria o 18,8, tá? Então utilizaria essas duas faixas, 21,42, 16,47. Quem está com a bonança do bolso, você só deveria, na minha opinião, e não é recomendação aqui, pessoal, fazer o seu dividendo sintético ou a compra do seu seguro a partir dos 27,46, 29,53, que é o ciclo de alta que eu projeto atual, se a gente for para o norte, tá? Recessão, pessoal, quem está de olho em recessão, aí você tem essa faixa de preço aqui, dos 12,35 até os 8,55, não tem os 6,97 e 5,67, então é essa faixa aqui que você venderia as suas puts ou compraria a ordem limitada, aquela coisa toda. Estaria com o seu dinheiro no CDI, ao invés de aportar em cíclicas, ou compraria pouco do seu potencial mensal nela, nas ações, e trocaria pelas debentures, ou se não debentures, trocaria por um CDI ou um IPCA+. Beleza, pessoal? É um momento delicado. Por quê? Porque a gente vive uma lateralização. Eu vou mostrar aqui dois casos de lateralização normal, 2013 e 2014, tá? Agora nós estamos vivendo aqui 2021, 2024, 2022, 2024. Nós tivemos também aqui 2018, 2019, onde os preços consolidam, tá? E aí depois dessa consolidação vem uma forte tendência. 2014, 15, nós tivemos a tendência de queda.
2019, uma tendência de alta, tá? 2024 ou 25 ou 26, a gente não sabe quanto tempo, mas em algum momento vai gerar essa tendência. A gente pode ter tanto para o norte como para o sul, tá? E aí é só a tese de investimento que conta para você aumentar ou não os seus aportes nesse momento, tá? Nesse momento. Então esse é o gráfico bonitão da Gerdau. Pessoal, nesse momento eu acho que a região norte é a mais sensível por causa da taxa de juros. Basicamente isso. Se alguém pode surpreender em atividade econômica, etc., é os Estados Unidos, tá? Porque lá a taxa está um pouco mais restritiva e faz muito tempo que não chega naqueles patamares. Quem rendeu mais no final do vídeo, pessoal? Quem rendeu mais de 2003 para cá foi a GGBR4. GGBR4, então, 935% versus 470 da Goal 4. Então foi o melhor investimento. Porém, nem GGBR, nem Goal 4 bateram a inflação longa, o IMAB. O IMAB sobe 1.264%. CDI, a GGBR bateu. CDI subiu 732, a GGBR 935 e a Goal 4 não bateu o CDI com 470. Então o melhor dos investimentos foi a GGBR4, tá? Mas não bateu seu IPCA longo aí. Beleza, pessoal? Finalizo o vídeo aqui para vocês. Obrigado pela companhia até o final. Até o próximo. Tchau, tchau.